Aleluia! Quantos estão vivos aí? Dá um glória a Deus bem alto no seu lugar. Quantos estão cansados aí? Dá um glória a Deus no seu lugar. Sinceridade. Hoje eu estou meio que igual Jacó, meio que mancando. Essa semana, as 2 semanas começamos as aulas no Projeto Aba. Eu acho que eu sou baixinho, as crianças olham para mim assim e falam, vou pular nas costas dele. É um atrás do outro pulando. E minha ciática deu uma deu uma travada, gente. Mas enfim, nós estamos lá fazendo alguma coisa, né, para eles, e que Deus me dê saúde para que eu continue, né, sendo pelo menos uma referência de ultrapulim para eles. Quantos estão na expectativa de ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Depois de um final de semana maravilhoso, né? Com tantas palavras proféticas, tantos homens e mulheres de Deus. Mas eu olho assim e vejo assim, rapaz, nós temos também profetas aqui na casa, né? Nós temos gente aqui, eu estou só aprendendo. E que hoje o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Que hoje o Espírito Santo te responda de alguma forma. Porque por mais que nós vamos ao culto, nós também temos que, além de receber, doar algo para o Senhor. Então, pelo menos a sua fé hoje coloque em prática. Creia. Se eu estiver pregando aqui, quando eu estiver pregando aqui, creia naquilo que o Espírito Santo quer falar contigo. Porque eu tenho certeza que hoje Ele vai falar com você. No nome de Jesus. Coloca aí João capítulo 11. João capítulo 11, versículo, Evangelho de João. Isso. Aí deixa e vai passando para mim, tá? E a gente vai trabalhando aqui os versículos. Nós vamos ler aqui um pouco mais da palavra do Senhor. E eu queria falar hoje para mim e para você aqui sobre, coloquei um tema, eu não coloco nunca tema em mensagem, mas eu falei, cara, eu vou colocar o quarto dia. O quarto dia. E nós vamos falar hoje sobre Lázaro, um pouco sobre Lázaro. E eu quero dizer nessa noite, se há algo na sua vida que já está perdido, pode ser hoje que nós vamos ouvir uma voz dizendo, vem para fora. Quem sabe você entrou nessa noite aqui, falou assim, Jesus, eu já estou igual Lázaro. Eu quero te dizer, nós estamos aqui com um pouquinho de força ainda, para tirar a pedra, para que você ouça a voz, dizendo, vem para fora, e que você viva ainda esse ano, um grande milagre, dentro daquilo que você pensou que já era perda, e já era morte, e que você seja abençoado. Estava porém enfermo um certo homem, Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te engrandecer nessa noite, Pai. Já ouvimos palavras aqui, orações e louvores, mas continua falando no nosso coração, porque nós estamos na casa de oração, o lugar onde o Senhor fala com seus filhos, e é através da palavra hoje, que essa palavra seja vivificada através da minha boca, e que ela alcance realmente os corações que estão aqui nesse ambiente. Libera uma unção profética sobre a nossa vida, libera uma unção de graça sobre esse lugar, para que nós possamos não só ouvir, mas entender, não só entender, mas
mas que essa palavra realmente frutifique no nosso coração e que nós possamos sair daqui hoje com mais fé, mas não só com mais fé, mas quem sabe com um milagre realizado pelo Senhor hoje nas nossas vidas, no nome de Jesus. Então primeira coisa que eu queria falar para mim e para você nessa noite, a irmã de Lázaro mandou um recado para Jesus, falou: aquele que tu amas está doente. Aquele que tu amas. Amor, tudo que envolve poder de Deus, sem amor, o negócio fica feio. Sem amor, no poder de Deus sem amor, vira um trem estranho. Mas quando você é envolvido de íntima compaixão, o poder de Deus se manifesta. Jesus, quando ele olhava para as pessoas, geralmente ele olhava e amava. Ele olhava e sentia, às vezes falava que ele se envolvia, que ele se perturbava até, de íntima compaixão pelas pessoas, e por aquela íntima compaixão, o poder que estava nele se manifestava, e as pessoas eram curadas. E tem enfermidade que o Senhor deixa ficar no seu corpo, por incrível que pareça. Nós estamos falando da quinta profética, nós falamos de cura, nós falamos de milagre, nós cremos no milagre que o Senhor pode fazer na nossa vida, mas tem coisas na nossa vida, doença, situação, algumas coisas que está na sua vida ainda, que você já deve ter olhado assim: ó, cansei disso aqui. Você olhou assim, já está morto. Você olhou assim, não, isso aí já está enterrado. Você olhou assim e falou assim: não tem mais jeito. Você já pensou de tudo quanto era forma para resolver, já orou, já pediu oração, já fez campanha. Quem sabe você está fazendo uma campanha aqui por algo há muito tempo, e essa coisa não aconteceu ainda. Mas a questão não é se vai acontecer ou não vai acontecer. A questão é, se for para a glória de Deus, se Jesus estiver olhando assim e falou: vou deixar mais um pouquinho, vou deixar o quarto dia, vou deixar ficar mais um dia, para ver se realmente ele crê, e eu vou me manifestar. Você sabia que os judeus tinham um costume de, quando alguém morria, até o terceiro dia, eles imaginavam que a alma da pessoa ficava ali perto do corpo, e por algum milagre, essa pessoa poderia voltar, poderia ressuscitar novamente. Eles criam nisso. Aí Jesus, sabendo disso, falou: vou quebrar todas as expectativas dele, e eu vou chegar, porque eles falavam assim: até o terceiro dia ele pode ressuscitar, mas no quarto dia não tem mais jeito. Marta e Maria falaram: o corpo já está podre. No quarto dia já começa a entrar em estado de putrefação, e não tem mais jeito. É só que Jesus falou: ele não está morto, ele apenas está dormindo. Eu vou ressuscitar esse homem, mas eu vou deixar todo mundo confundido. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Tem coisas na sua vida que ainda não aconteceram, porque o Senhor está deixando passar do terceiro dia, para sair do teu entendimento, para você olhar e as pessoas olharem, seus inimigos olharem e falarem assim: ó, já morreu, já está em estado de putrefação, para o Senhor chegar no quarto dia e a glória dele se manifestar nesta situação. Quem sabe você está vivendo esses dias já desistente de orar, já desistente de acreditar, mas o Senhor está falando nessa noite: isso aí é para a glória de Deus, e hoje eu vou bradar, e essas coisas vão ser anuladas. Só quem crê dá um glória a Deus aí bem alto, e diz para quem está do seu lado aí: acorda aí, que hoje o Senhor está falando comigo. Quarto dia, não tem mais o que fazer. Jesus chegou e já estava morto. Qual era a única coisa que eles poderiam estar fazendo? Chorando, lamentando. Não tem o que fazer. Porque sabe, nós estamos assim, você está assim em alguma situação, você só chora, você só lamenta.
Você fala, se o Senhor tivesse chegado antes, porque as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus, não para ressuscitar Jesus, mas mandam um recado para Jesus de que ele estava doente. Elas estavam pensando, se ele vir rapidinho aqui, ele está doente, eu já vi ele curar, eu já vi ele ressuscitar não, eu já vi eles curar, já vi os cegos enxergarem novamente, aleijados andarem. Se ele chegar aqui antes, ele só ora e eles são curados. Mas não, ele chegou depois, já estava morto. Elas falaram, se o Senhor tivesse chegado antes, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estava agora lá, já há 4 dias morto. Se o Senhor tivesse chegado antes, quem sabe a nossa oração é essa, dentro da nossa lógica. Quem sabe a nossa oração está sendo lógica, dentro da nossa teologia, dentro das nossas forças. Não, se acontecer assim, tá, se não acontecer assim, é porque não é para acontecer e tal. Você já vai fazendo, como o pastor Deva fala aqui, fazendo contas, vai fazendo contas. Não, até o 3º dia aqui, beleza, agora daqui para frente, eu não tenho entendimento para isso. Eu acho que Deus também não pensa assim. Se o Senhor estivesse aqui, elas falaram para Jesus, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Aí Jesus falou assim, ó, se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Então a questão não é fazer contas, o que Deus vai fazer hoje ou vai fazer amanhã. A questão é crer. Eu vi um livro do Mike Murdock uma vez, ele falou assim, ó, num trecho, ele falou assim, ó, Deus só quer ser acreditado. Ele só quer ser acreditado. É tão simples, mas é muito poderoso. Porque se você realmente acreditar no que Ele pode fazer de verdade, em meio a todas as situações da sua vida, por mais difíceis que esteja, meu querido, ninguém te segura mais, porque se acontecer você crê, se não acontecer você crê, e aí a sua fé vai sendo fortalecida a cada dia. Não adianta a gente ficar crendo somente por racionalidade. Tem hora que você tem que crer, ou na realidade eu acho que toda hora nós temos que crer em Deus por aquilo que é impossível, porque o possível a gente faz, agora o impossível é com Ele. E o impossível para Deus é uma plataforma que Ele sobe para operar os milagres. Nós precisamos entender, o impossível é um lugar onde Deus sobe, fala, agora é comigo. Deus está mandando te falar nessa noite. Está difícil? Você não consegue mais resolver? Não consegue mais manejar? Não consegue mais manipular? Pois é, a plataforma do impossível, só um pode subir. E Ele pode estar subindo nessa noite, para lançar a palavra sobre você nessa noite, para que você realmente ouça a voz dEle, para que você viva o milagre. Continua com o texto lá. Isso. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. E entrando, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, aos seus discípulos, vamos voltar à Judeia. E os discípulos disseram, Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes,
nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Ou seja, no coração deles eles não tinham entendido. Não, ele está dormindo, está tirando uma soneca, está tudo bem. E seus discípulos, Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente, né? Não estou vendo direito. Aqui. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele. Coloca o 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Sempre terá um Tomé. Quem sabe tem um Tomé na sua família? Sabe tem um Tomé do seu lado? Sei. Quem sabe tem um Tomé. Você está ouvindo a voz de Deus, você está crendo no milagre, você está crendo que Jesus vai fazer, e de repente tem um Tomé do seu lado e falou assim: ah, cara, se você fizer isso, o trem vai ficar ruim para o seu lado. Se você fizer isso, Tomé falou: vamos lá então, né? Ele já quase morreu lá, vamos lá morrer com ele. Já está todo mundo aqui, a equipe está junto aqui, vamos lá, a gente já morre todo mundo junto. Ou seja, eles não estavam crendo, era uma palavra boa. Não vamos voltar para lá não, cara, deu ruim. Tem ambientes que te traumatizaram e você não quer mais voltar para esses ambientes. Mas quem sabe, Deus te tirou desse ambiente por um tempo, para que você volte para lá. Porque o milagre está nesse lugar que você não quer voltar. Pode estar nesse lugar. Tomé falou: vamos lá pelo menos para morrer. Ele não creu. Amém? Então, não ouça o Tomé. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia, distância cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que te pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Pega isso aqui. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje? Ele falou assim: vocês são muito bons em pregar sobre o passado, os feitos que eu fiz e o que os meus filhos fizeram, e são muito bons em falar sobre o futuro, sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, mas vocês estão esquecendo de viver aquilo que eu estou fazendo hoje, agora, crer naquilo que eu estou fazendo agora. Em Hebreus fala assim que o tempo de Deus é hoje. Nós somos muito bons em falar do passado, muito bons em querer prever o futuro, mas quem sabe nós estamos perdendo a essência do presente. E Deus no passado com os homens era presente, Deus no futuro com os homens vai ser presente, mas nós estamos vivendo um presente hoje, e Deus hoje está falando: você crê nisso? Você crê nisso? Não que você não tenha que ser especialista no passado e no futuro, mas nós temos que viver o presente, a graça e os milagres que Ele quer fazer agora.
hoje, nesse exato momento, nesse exato instante, Ele está perguntando: você crê? Porque Marta estava falando: não, eu já sei, eu conheço a tua palavra, Ele vai ressuscitar, está guardado, está tudo bem com Ele. Mas Jesus não estava falando de passado e futuro, Ele estava falando daquele momento. Você crê, Marta? Coloca o 27. Ele respondeu: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que viria ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, irmã, e à parte, e disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi a encontrar com ele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Sabe o que eu aprendo aqui também? Jesus voltou e ficou escondido, porque queriam matar lá, queriam prendê-lo. Ele voltou para aquele lugar com o propósito de Deus glorificar o nome dele naquele lugar, mas ele não era para voltar, porque poderia acontecer alguma coisa ruim. Uma coisa que eu aprendo: se você às vezes está passando por uma grande dificuldade, uma grande perseguição, isso não é ambiente para que você não flua no Espírito, para que você não continue pregando, para que você não continue acreditando, para que você não seja usado por Deus, porque nós somos tão julgadores de nós mesmos, que quando nós erramos, ou alguém fala alguma coisa, nós queremos parar, nós queremos julgar a nós mesmos. Você foi para um lugar, deu errado, e Deus está mandando voltar de novo, e você: não vou não. Mas Jesus estava lá, estava escondido, prestes a acontecer um milagre. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Que tem gente que fica só chorando com a gente, né? Chorando. Nossa, cara, você perdeu, né? Perdeu um ente querido, ou perdeu uma empresa, ou perdeu qualquer coisa. Tem muita gente que chora muito com a gente, mas quando para alegrar, meu querido, é difícil alegrar. Para sorrir é difícil, para chorar acha um monte. Para chorar, mas tem que chorar com os que choram, a Bíblia diz. Mas tem gente que faz isso só para... Vamos lá? Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui de novo, gente, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Ah, Jesus era perturbado? Não. Ele começou a se mover de íntima compaixão também. Onde o colocaram? Jesus perguntou. E ela disse: vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Eu já vi tanta coisa sobre esse Jesus chorou, tanta coisa, tanta explicação sobre Jesus chorou. Só que Jesus, ele não estava chorando ali porque Lázaro morreu, porque quando ele estava na outra cidade, ele já sabia que Deus ia ressuscitá-lo. Ele já tinha profetizado que ele ia ressuscitar, que ele ia acordar, ele já sabia. Ele chegou lá e começou a ver o ambiente de incredulidade. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Aí ele vê Maria chorando, ele vê Marta chorando, ele vê o povo chorando, ele vê o povo incrédulo, sem entender o que ele veio para fazer, sem entender que ele era Deus ali. Acho que ele começou a ficar, e ele chorou. Eu acho mais pela incredulidade, assim eu penso, daqueles que estavam ali, que ele falando que ia fazer, o povo: tá, não, no fim dos tempos ela vai acordar. Ele falava, e a menina não entendia, ele falava para a outra não entendia, e os fariseus ali. Então os judeus disseram: vejam como ele amava, como ele o amava, né? Alguns porém disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente movido, foi até o sepulcro. Era uma gruta,
com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Ela sabia. Depois do 3º dia, já não tinha mais jeito. E Jesus disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é olhando para a situação, não, já tem 4 dias, não tem mais jeito. Não é o que você pensa, é o que ele pensa, é o que ele fala. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos, os caminhos dele são maiores do que os nossos. Se ele está falando, eu já não te disse, se você crer, verás a glória de Deus. Então creia. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois disso, diz, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, venha para fora. Meu querido, o seu milagre hoje está atrás dessa pedra. O seu milagre hoje está atrás dessa dificuldade. Jesus falou: tira a pedra. Ah, já está fedendo, não tem como. Nós estamos com medo de tirar a pedra, porque no nosso sentimento nós não damos conta de resolver aquilo que está atrás da pedra, e nós colocamos uma grande pedra nessa situação, nós colocamos uma grande pedra nessa dificuldade, nós colocamos uma grande pedra nesse pecado, colocamos uma grande pedra nessa doença, colocamos uma grande pedra nessa impossibilidade. Nós já estamos sentindo o cheiro de putrefação, e o Senhor está falando: tire a pedra, tire a pedra. E aí, estamos como Marta e Maria: não, mas já está difícil, não. Jesus só quer que você tire a pedra, porque atrás dessa pedra pesada, o milagre vai acontecer nessa noite. Meu querido, eu queria que você entendesse essa palavra: tire essa pedra, porque a pedra, Ele pediu para nós fazermos. Por mais que ela seja pesada, é sua responsabilidade, minha responsabilidade, dar o acesso. E Deus, Ele não faz nada, não é que Ele não faz nada, eu tenho que tomar cuidado com o que falo também, mas Ele quer ver você crendo. Ele quer ver você crendo. Ele podia dar uma ordem: pedra, a pedra viria para o lado. Anjo, porque quando Ele ressuscitou, os anjos que tiraram a pedra, não é verdade? Os anjos tiraram. Mas com Lázaro não, Ele mandou o homem tirar. Ele podia, pedra para cá, Lázaro vem, e aquele alvoroço. Mas não, Ele sempre vai trazer o homem, o filho, aquele para crer e ver o milagre. Então a pedra é responsabilidade nossa mesmo. Então eles tiraram a pedra, e Deus bradou. Deus não falou manso, gente. Deus não falou calminho. Ele gritou. Ele gritou. Tiraram a pedra. Você tirou a pedra aí? Tirou a pedra? Eu estou falando dos seus sentimentos, eu estou falando das situações, eu estou falando daquilo que você está guardando muito dentro do seu coração. Não está tirando, para Deus fazer. E Ele está batendo a porta também. Nós temos que abrir, nós temos que dar acesso, porque a voz dele vai ser falada, a voz dele vai ser lançada, a voz dele vai ser bradada aqui nesse lugar. E depois que você tira a pedra, diz: Lázaro, vem para mim. Lázaro, vem para fora. Gente, não importa se está em estado de putrefação, não importa qual a situação que o corpo estava,
O que importa é que Deus deu uma palavra, o espírito voltou, a alma voltou, e ele ressuscitou, tudo voltou ao lugar, e ele voltou, saiu igual uma múmia lá de dentro, atado, e todo mundo deu glória a Deus, só que ele deu outro comando, ele deu a voz de ressurreição, que é ele que pode fazer, só que ele falou assim, ó, desate ele, e deixe-o ir. Olha isso aqui, desate-o e deixe-o ir, porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Ele ressuscita. Eu profetizo que Ele vai ressuscitar seu ministério, Ele vai ressuscitar sua saúde, Ele vai ressuscitar coisas que já estão mortas na sua vida, mas depois disso, você vai estar aqui na igreja, e Deus vai me usar, vai usar os pastores, vai usar você aí, sabe para quê? Para desatar essas pessoas. O papel da igreja, depois que Deus faz o milagre, é desatar as pessoas, mas não só desatar e deixa aí, deixa viver. Depois você vê, depois um jantar na casa de Marta, Maria e Lázaro, e lá Marta estava trabalhando, Lázaro na mesa com Jesus, como um testemunho vivo, e Maria adorando, quebrando vaso de alabastro nos pés dele, e aquela casa cheia de testemunho, cheio de adoração e cheio de serviço, na presença de Jesus. E que hoje o Senhor possa te desatar. Fica de pé no seu lugar. Gente, eu creio muito no que Deus fez no passado, que é isso que o ouvir a palavra de Deus nos traz fé. Eu creio que vai acontecer no futuro, mas eu preciso crer muito mais naquilo que Ele vai fazer hoje. Nós estamos reunidos aqui com fé, nós estamos reunidos aqui para colocar nossa fé em prática dentro daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então Deus pode curar você hoje, Deus pode fazer o impossível hoje, Deus pode trazer novamente alegria para o seu coração hoje. Essa depressão, que você está tomando remédio há anos, eu não estou falando para você parar de tomar, mas Deus pode curar ela hoje. Essa doença é incurável, Deus pode curar hoje, pode ser bradada uma voz do céu ao seu favor hoje, porque se Ele ressuscitou o morto, o que Ele não pode fazer com os vivos? Se Ele ressuscitou o morto, o que Ele não pode fazer com os vivos? Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, esse negócio que você está esperando desenrolar há muito tempo, que a voz do Senhor encontre esse lugar e desate esse negócio para você, desate essa causa na justiça para você, desate a saúde para você novamente, desate as emoções, e que sejam emoções de alegria na presença de Deus, que o Senhor desate o seu relacionamento novamente, que o Senhor desate o sobrenatural sobre a sua vida hoje aqui, e que você possa orar como você nunca orou, que você possa profetizar como você nunca profetizou, que você possa ser usado pelo Senhor na palavra como você nunca usou, foi usado nesses dias. Só quem crê vai dando glória a Deus, só quem crê vai acreditando aí, vai recebendo no teu coração. Seja desatado agora. Há uma voz dizendo: vem, 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 vem para fora, vem para fora. Oh Espírito, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Continue orando, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre.
transforma minha vida, o meu estado. Lança uma palavra, Jesus, nessa noite. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há nada que possa fazer aquilo que só teu nome pode. Eu preciso tanto. Quem precisa? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a Ressuscita! vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Canta bem alto, vai! Minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que nessa noite o Senhor possa falar em alta voz ao seu respeito, que o céu possa liberar sobre a sua vida essa noite uma palavra, e você andar nessa palavra, porque se você não tiver uma palavra, não adianta. Se você não tiver um lugar para pisar, não adianta. Mas o Senhor está falando: vem para fora, o seu milagre está chegando agora, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto no seu lugar, como aquele que recebeu, como aquele que acredita, como aquele que está desesperadamente querendo algo. Aleluia, glória a Deus. Vou fazer igual eu faço dos jovens. Se manifesta na medida que você acredita aí. Você crê? Você crê? Você crê? Então não vai acontecer, já aconteceu. Se você crê, as coisas já se moveram ao seu favor, as coisas já estão andando. E esse 2026 vai ser um ano de milagres nas nossas vidas, eu creio. Esse ano de 2026 será um ano em que Deus vai abrir portas onde não existe. Ele vai abrir portas onde não existe. Só quem crê dá uma glória a Deus aí. Ele vai abrir portas onde não existe esse ano. E portas que se fecharam, elas vão se abrir de novo. Porque foi só um tempo. Foi só um tempo. Mas elas começarão a se abrir novamente. Oh, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Ah, grandes pedras estão sendo movidas aqui nessa noite. Grandes pedras estão sendo movidas aqui nessa noite. Você testemunhará o que Deus vai fazer na sua vida. Você sentará na mesa com Jesus para testemunhar aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Você já estava no sepulcro, mas daqui uns dias você estará na mesa com Ele, se alegrando e testemunhando no grande milagre que Ele vai fazer, que Ele fez na nossa vida.
Oh Espírito Santo, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Oh Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus, porque se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor manifesta na nossa vida. Então, age, Pai, no nosso meio. Nós somos apenas homens e mulheres que decidiram crer, que decidiram acreditar que o Senhor pode fazer algo, ou algo não, que o Senhor pode fazer tudo, e que o impossível é uma plataforma para os seus milagres. Então nessa noite nos leva daqui, Pai, mas nos leva com o coração cheio de fé, acreditando que essa doença já foi embora, acreditando que esse problema vai ser resolvido, que nós teremos uma ideia criativa para resolver esse problema, porque a sua voz foi liberada nas nossas vidas. Glória a Deus, amém?